Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre funções. Então, a gente vai, junto com o DNA, te ajudar a marcar o X no lugar certo. Noções de função, análise gráfica, função afim, função quadrática, função exponencial e função logarítmica. Aplicações. É isso que está lá no nosso programa. Vamos lá? O que é função? Gente, função é o seguinte: você sempre pensa em função com uma coisa relacionada a outra coisa. Sempre. Por exemplo, você olha uma tabela de preço de carne. Contrafilé é um preço. Chão de dentro é outro preço. Assim é outro preço. Então, a cada carne é relacionada a um preço. Isso é função. A função é que relaciona uma coisa, tem um elemento de entrada, que você chama de x. E você tem um elemento de saída, que você chama de y. Então, aqui no conjunto A, você tem o x, que é o elemento de entrada. E aqui no conjunto B, você tem o y, que é o elemento de saída. Como assim? Olha só, se você entrar com o zero, qual vai ser a saída? 9. Pela relação aqui, ó, pelo diagrama de correspondência. Tá vendo aqui a setinha? Se você entrar com 1, qual vai ser a saída? 9 também. Se você entrar com o 3, qual vai ser a saída? 7. Tá vendo? Então, a função é assim, ela relaciona uma coisa com outra coisa. Então, qual que é a função do zero? 9. Aí eu escrevi aqui, ó, a função de zero é 9. Função de 1 é 9 também. Mas isso pode? Pode. Pode dois elementos de entrada ter a mesma saída? Pode, pode. Isso não é problema. E aqui, ó, o 3. Qual que é o elemento de saída? 7. Tá vendo? Então, é isso. Então, você tem os elementos de entrada, que eu chamo de x, e os elementos de saída, que eu chamo de y. Então, normalmente, ó, f de x, que é o elemento de entrada, é igual ao elemento de saída, que é o y. É isso. Você entra com x, sai com y. É assim, tá ok? Isso é função. O conjunto A é chamado de domínio e o conjunto B é o contradomínio. Você viu então que a gente tem relacionado dois conjuntos, né? Nós temos o conjunto A, nós temos o conjunto B. Né? Aqui o conjunto A é o domínio e o elemento de entrada está nele, que eu vou chamar de x. E o conjunto B é o contradomínio, eu tenho o elemento de saída, que é o y. Então, o elemento de x está ligado ao elemento de y. Domínio tem um x e o contradomínio tem um y. O y também é conhecido como imagem, tá ok? Então, qual que é a imagem do x? É o y. Então, se aqui, por exemplo, tem um 4, qual que é a imagem do 4? Aí você olha aqui qual que é, ó. A imagem do 4 é 6. Por quê? Não interessa, é o que está ligado aí. A setinha indica, a imagem de um está no outro. Beleza? Função é isso, é uma correspondência que você tem no A, que é o domínio, lá no contradomínio, que a gente chama de imagem. Função afim, que é a função do primeiro grau. A função do primeiro grau também é conhecida como função afim. Ok? Então, a função afim é a função do primeiro grau. Ela é representada por uma reta inclinada. Tá bom? Reta inclinada é, olha aqui, ó. A função do primeiro grau é representada por uma reta inclinada. A reta inclinada pode ser essa aqui, que é crescente, que está subindo, ou pode ser essa aqui, que é decrescente, que está descendo. Bom, a função do primeiro grau é chamada do primeiro grau por quê? Porque ela tem um x elevado a 1 aqui na composição dela. Quando não tem expoente no x, é porque é 1. Ok? Quando não tem aqui nada no x, é porque é 1. Então, aqui, ó, é elevado a 1. Então, por isso do primeiro grau.
E ela sempre vai ter o jeitão ax mais b, onde A é o coeficiente linear que multiplica o x. E o B é o termo independente. Ok? Coeficiente linear é o que multiplica o x. E o B é o termo independente. Tá bom? Então, eu tenho ax mais b, onde a e b vão ser números, que não vão ser letras, vão ser números. A letra é o x, que é a variável, tá ok? A letra é só o x. Aí, você vai ficar de olho no sinal do A. Como assim no sinal do A? Uai, presta atenção. Você vai ficar de olho no sinal do A. Quando o A é positivo, maior que zero, a função é crescente. Quando o A é negativo, ou seja, menor que zero, a função é decrescente. Simples assim, tá? Então, vamos supor que eu tenha algo do tipo assim, f de x. Lembrando que f de x é o y, né? É igual a 2x menos 6. Ou 2x mais 6. Pronto. Observe, aqui o A é 2. É quem multiplica o x, que é o A, tá? Sempre. Quem multiplica o x é o A. O A é 2. Como ele é positivo, a função é crescente aqui, ó. E tem mais uma coisa. Já vou te alertar mais uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui também. Aqui onde corta no y, aqui, ó, nesse ponto que corta no y, vai ser o termo independente, o 6, mais 6. Sim. Agora eu vou pegar um exemplo para essa de cá, ó. F de x, que é o y, né? É igual a, quanto que é o f de x? F de x é igual a, vou colocar aqui, ó, menos 2x mais 6. Ou mais 3, não importa. Aqui, ó, aqui, deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Aqui, onde corta no eixo do y, vai ser 3 positivo. Igual aqui era 6, aqui é 3. Por quê? É o termo independente aqui, ó. Sempre vai ser, tá? Sempre. Aqui onde que corta no y é o termo independente. Aqui é menos 2. Como é menos 2, é menor que zero. Como é menor que zero, A menor que zero, ela é decrescente. Ah, meu Deus, eu tenho que guardar isso? Tem. Você vai ficar de olho no A. Se o A é positivo, a função é crescente, A sobe. Da esquerda para a direita, ela sobe. Se o A é negativo, ela desce. Certinho? Vamos a alguns exemplos, então. Aqui, ó. A função aqui, f de x, é igual a 2x mais 6. A é 2 e o B é 6. Beleza? Então tá. A é 2, positivo. Então a função é crescente. Aqui, ó, tá subindo. Crescente é porque sobe da esquerda para a direita, tá? Sempre isso. Da esquerda para a direita ela sobe, tá vendo? É por isso que ela é crescente. Outra coisa, o B mais 6. Então corta aqui no eixo do Y mais 6. Ah, então no X corta no 2? Não, eu não falei isso. Eu falei só do B. O B corta ali, tá? Daqui a pouquinho eu te explico. Agora aqui, olha a correspondência. Por que o elemento de entrada é 0 e o elemento de saída é 6? Presta atenção. Se você substituir na função o x por 0, quanto que vai dar? 2 vezes 0? 0. Mais 6? 6. Por isso que o elemento de saída, que é o y, f de x, é 6. Se você tiver um elemento de entrada 1, 2 vezes 1, 2. Mais 6, 8. Tcharam! Se você tiver o x igual a 3, 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12. Então, qualquer elemento de entrada, você substitui no x, faz a continha para achar o elemento de saída, que é o y. Tá ok? Aí alguém podia falar assim, ó, mas como é que eu sei que aqui é menos 3? Eu te explico. O menos 3 é a raiz da função. O que é a raiz da função?
é você pegar a função que é 2x mais 6 e zerar ela igual a zero. Por isso também é chamado de zero da função. Então, ajuda eu aqui, ó. 2x é igual a... O mais 6 passa para o outro lado como? Isso mesmo, menos 6. Então, quanto que é o x? X é igual a menos 6, o 2 passa para lá dividindo. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Tá vendo? Por isso que o x é menos 3. Então, o y, você vê direto, ó, é o b. Mas o x, você tem que zerar a função, colocar ela igual a zero e achar o x. Fazer as continhas. Vira equação do primeiro grau. Tá bom? É isso. Outro exemplo. F de x é igual a 5x. Cadê o b? Não tem b. Então, seria como se fosse mais zero. Então, o a é 5 e o b é 0. Tá vendo? O b é 0. Quando o b é 0, eu chamo de função afim linear. Função do primeiro grau, linear. Por que ela é linear? Porque ela vai cortar no zero aqui no gráfico. Ó. Toda vez que o b é 0, vai cortar aqui no gráfico no zero. Por isso ela é chamada também de função o quê? Linear. Ah, mas ela não é função do primeiro grau, não? É função do primeiro grau. Só que a função do primeiro grau, linear. Porque ela, se o b é 0, ela corta ali no encontro dos eixos, no zero, tá? Substitui o x por 0. Quando substitui o x por 0, dá quanto? 5 vezes 0, 0. Mais 0, 0. O y é 0. Tá vendo? A saída é 0. Substitui por 1. 5 vezes 1 é 5. Mais 0, 5. Substitui por 3. 5 vezes 3, 15. Mais 0, 15. Tá vendo? Então, é só multiplicar 5 vezes o x que nós achamos automaticamente a imagem, a saída. Tudo bem? É isso. E vai ser uma função crescente, porque o a é positivo, né? O a é positivo, o a é 5. Ela é crescente, ó, tá subindo. Tá vendo? Tá subindo. Sempre olha da esquerda para a direita, do jeito que você escreve, tá bom? Se você escrever aqui, ó, por cima da reta, ó, crescente. Se você escrever, a palavra sobe. Se a palavra sobe, ela é crescente. Beleza? Outro exemplo. F de x igual a 9. Uai, não tem x. Pois é, se não tem x, não é função afim, não é função do primeiro grau. Então, vou escrever isso? Não é função do primeiro grau. Não é função afim, ok? Por que não é função do primeiro grau? Porque a função do primeiro grau tem que ter x. Não tem x. E atenção, como não tem x, se eu substituir o x por zero, não tem x. É como se fosse assim, ó, 0x mais 9. Entendeu? Aí zera tudo. Então, 0 vezes 0, né? Dá 0. Mais 9, 9. 0 vezes 1, 0. Mais 9, 9. 0 vezes 3, 0. Mais 9, 9. Você viu que todo mundo tem a mesma imagem? Quando todo mundo tem a mesma imagem, a gente fala que é uma função constante, ok? Então, ela não é função do primeiro grau, é uma função o quê? Constante. Por que ela é constante? Porque ela não sobe, ela não desce. Se você pegar aqui no 0, ó, a imagem é 9, está aqui em cima. Se você pegar aqui no 1, subiu, a imagem continua 9. Se você pegar aqui no 2, no 3 no caso, né? Porque 3 que está lá. Subiu aqui, dá 9 também. Então, toda vez que você pegar qualquer elemento ali, subiu, tropeçou na reta, dá 9. Tá vendo? Quando o x for 1, sobe, tá aqui no 9. Você olha aqui no 9. Se o x for 3, sobe, tá aqui, é 9 também. Então, todo mundo tem a mesma imagem. Todo mundo tem a mesma imagem. Por isso, é uma função constante, não é função do
primeiro grau, ok? E aqui, ó, simplesmente não é função de jeito nenhum. Então, a função pode ser crescente, a função pode ser decrescente, a função pode ser constante. Mas na vertical, não é função. Bateu o olho, tiver um gráfico lá e marca a opção que é função, que não é função. Na vertical, não é função. Beleza? A função ou ela é crescente, ou ela é decrescente, ou ela é constante. Ela não pode ser na vertical. Na vertical não tem. Crescente, decrescente ou constante. Beleza? Essa é a função do primeiro grau, também conhecida como função afim. Agora, olha só aqui, ó. Esse exemplo, f de x igual a 5x menos 20. Eu quero calcular a raiz da função. Opa, eu já fiz o spoiler, né? A raiz da função é só você pegar a função e igualar a zero, aqui, ó, 5x menos 20 igual a zero. O menos 20 passa para lá, mais 20. O 5 está multiplicando, passa para lá, dividindo. E 20 por 5 é 4. Qual que é a raiz da função? 4. Se eu for desenhar o gráfico, eu sei que não está pedindo aqui, mas eu sou atrevido, vou calcular aqui, ó, o gráfico é assim, ó. Aqui está o eixo do y, sempre na vertical. Aqui está o eixo do x na horizontal. O eixo do x também é conhecido como o eixo das abscissas. E o eixo do y, na vertical, também é conhecido como ordenada. Então, o eixo do x são as abscissas e o eixo do y são as ordenadas. Ok? Abscissas e ordenadas. Agora, vem cá. Se o x é 4, então quer dizer que a função é crescente e vai cortar aqui no x no 4, porque isso quer dizer a raiz, tá? Que esse ponto aqui é 4. E esse ponto aqui é o B. Quanto que é o B? Menos 20. Começou a clarear? Viu só? A função é crescente, que o A é positivo. Corta no menos 20 aqui no eixo do Y, que está aqui embaixo, né? O menos 20, que aqui em cima seria positivo. Corta no 4, que é a raiz. O 4 é a raiz. Então, se você sabe o B e se você sabe a raiz, você consegue desenhar a reta, né? Porque o B é menos 20, está aqui no eixo do Y. A raiz é 4, está aqui no eixo do X. Ligou os dois pontos, você tem a reta, ó, que é a função. E é crescente. Beleza? Então, o gráfico, nós já adiantamos, né? Mas vamos lá. Então, o gráfico, para a gente desenhar, como é que a gente faz? Vem comigo. F de x igual a 5x menos 20. O A é positivo, ela é crescente. O B é menos 20, tem que cortar no eixo do Y no menos 20. Só aí já dá para ajudar a gente, hein? Aqui, ó, menos 20. Outra coisa, vem comigo. Como é que eu sei quanto que corta aqui no eixo do X? Aqui. Uai, raiz, né? Você tem que fazer, ó, 5x menos 20 é igual a 0. Então, 5x é igual. Menos 20 passa para lá, fica 0 mais 20, 20. Então, x é igual a o 20, o 5 passa dividindo, 20 dividido por 5 dá 4. Pronto. Então, por isso que aqui é 4. É isso. Gráfico é só isso. Só olha o A, crescente. Olha o B, é onde corta no eixo do Y. E a raiz é onde corta no eixo do X. Sabendo isso, não precisa saber mais nada do gráfico. Sério. Vamos nessa aqui agora. Aqui, ó, o A é menos 5, então ela é decrescente. Aqui, ó, descendo, tá vendo? Da esquerda para a direita, desce, decrescente. O B é mais 20, então tem que cortar aqui no eixo do Y. Esse aqui é o eixo do Y, né? E esse aqui é o eixo do X. Não tem nada escrito, mas você sabe. Aqui no eixo do Y tem que cortar no mais 20, tá vendo? E aqui, ó, vai cortar na raiz. Qual que é a raiz? Vai ser igual a 0, que vai dar 4. Ó, vou te dar um macete, você não espalha, não. Eu sempre faço assim, eu divido esse por esse aqui, ó. 20 por 5, 4. Dá certo. Só dividir o B pelo A. 20 dividido por 5 dá 4.
O sinal não precisa preocupar, não. Por quê? Porque tá aqui, ó, se ela é decrescente, já pega aqui no positivo. Mas sempre vai ser com sinal trocado. Como assim? 20 dividido por menos 5 é menos 4. Com sinal trocado, mais 4. Sempre vai vir com sinal trocado. Ok? Para achar aí. Sempre dá certo. 3. Vem comigo. Vamos ler com cuidado. Com base na função f de x igual a 5x mais 12, o valor de f de menos 2 é... Repare que o elemento de entrada é menos 2. Então, no lugar do x, eu vou substituir por menos 2. E no lugar do x aqui também eu vou substituir por menos 2. Tá vendo que aqui é f de menos 2? F de menos 2, só colocar menos 2 no lugar do x. Então, vai ficar f de menos 2 é 5x é 5 vezes menos 2, mais 12. Só copiei. Então, f de menos 2 é 5 vezes menos 2, menos 10. Mais 12, sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior, né? Então, dá 2. 2 positivo, letra C. Então, função é substituição. Você vem com o x, que é o elemento de entrada, você vai encontrar o elemento de saída, que no caso aqui foi o 2. Se eu tivesse um gráfico assim, melhor dizendo, os diagramas, né? Quando eu tenho aqui o menos 2, que é o elemento de entrada, que está aqui f de menos 2, aqui o elemento de saída vai ser 2. Tá vendo? É isso. Ah, eu quero gráfico. Aproveitar tudo, tá, gente? Ó, primeiro que o A é crescente. Segundo, tem que cortar no 12. Se é crescente, tem que cortar no 12. O 12 está aqui assim, ó. Crescente. E a raiz? Qual que é a raiz? A raiz, se você dividir 12 por 5, não dá exato, né? Deixa eu fazer aqui na calculadora, porque rolou uma preguicinha agora. 12 dividido por 5 dá 2,4. Então, a raiz vai ser menos 2,4. É o macete que eu te dei, né? Divide esse por esse e troca o sinal. 12 por 5, 2,4. Troca o sinal, menos 2,4, que é a raiz aqui, ó, onde corta no x. No y é mais fácil, né? Esse aqui, ó, tá vendo? No y é o b. Tá? No x é que tem que fazer as contas. Mais um exemplo. Com base na tabela acima, está correta a seguinte relação. O y é 3x. O y é 2x mais 1. O y é x mais 2. O y é x mais 3. O y aí, no caso, é o f de x, tá? Uai! Qual que é a função que, se você tiver o elemento de entrada 1, dá 3? Qual que é a função que o elemento de entrada é 2, dá 5? Qual que é a função que o elemento de entrada é 3, dá 7? Qual que é a função que o elemento de entrada dá 4, é 9? Testa as respostas. Aqui, ó, eu substituí x igual a 3. Por que 3? Que eu peguei o 3 aqui, não peguei 1 nem 2. Vai dar menos coincidência, tá? Então, se o x é 3, quanto que tem que dar a saída? 7. Vem comigo. 3 vezes 3, 9. Deu ruim. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. É esse aqui, ó. Já deu 7. Se eu substituir o x por 3, o y dá 7. Só isso. Ah, mas e os outros? Vem comigo. 3 mais 2, 5. Deu ruim. E 3 mais 3, 6. Deu ruim. Nenhum dá 7, só a letra B. Tá? É o que testou aqui, ó. 3x é 3 vezes 3, 9. E o outro, que é 2x mais 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Só substitui o x por 3, que aí tem que achar o 7, tá? Por que 7? Porque eu estou experimentando, é o 3. Por quê? Porque me deu vontade. Ah, eu quero experimentar o 1. Tá, experimento 1 então, ó. 3 vezes 1, 3. Deu certo. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3 também. Deu certo também. Você viu que o 1 dá coincidência? Tem que pegar um que só dá certo com ele, tá? Então, se você experimentar 1 ou 2, pode ser que tenha mais de um que dê certo. Então, experimenta logo com o 3, que aí que evita problema. Certo? Agora vamos falar da função quadrática. Que é isso? É a função
cujo maior expoente de x é 2. Ok? Aqui, ó, o jeitão dela. ax2 mais bx mais c. A é o coeficiente quadrático que multiplica o x2. Tem que ser nessa ordem, tá? Vou te explicar por quê. B é o coeficiente linear que multiplica o x. E C é o termo independente. Então, você tem que ficar de olho. A, B, C, nessa ordem. Tudo bem? A, B e C, nessa ordem. Então, o coeficiente quadrático é o moço que está sempre multiplicando o x2. O coeficiente linear é o moço que está multiplicando o x e o termo independente é o c. Beleza? Aqui também você vai ficar de olho no sinal do A. Na função do primeiro grau, que nós acabamos de falar dela, quando A é positivo, a função é crescente. Quando A é negativo, a função é decrescente. Né? Agora, na função quadrática, não é assim, porque a função quadrática é representada graficamente por uma parábola. Aí você vai ficar de olho no A. Se o A é positivo, ou seja, maior que zero, positivo, a função tem a concavidade assim, voltada para cima, a boca para cima. Ok? Então, toda vez que o A é maior que zero, positivo, a boca é para cima. Viu? E se o A for menor que zero, A menor que zero, aí a boca é para baixo. A negativo, boca para baixo. Parece uma carinha feliz quando A é positivo, uma carinha triste quando A é negativo, tá? Então, se o A for negativo, menor que zero, a boca é para baixo, a concavidade é para baixo. Sempre funciona, gente, isso aqui não erra. A positivo, boca para cima. A negativo, boca para baixo. Vamos ver um exemplo na prática. Aqui, ó, quando não aparece ninguém, é porque o A é igual a 1. Aqui, ó, o B é igual a menos 3, tá? E o C é 2. Tudo bem? Aqui, ó, se eu for pegar aqui, eu quero saber qual que é a imagem do zero. O elemento de entrada aqui é 0. Então, você substitui o x por 0. Tá bom? Vai ficar 0 ao quadrado, aqui está errado, tá? Vocês me desculpem. 0 ao quadrado, 0. E aqui, 3 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Né? Que zero é tudo. Agora, se for 1, se o x for 1, 1 ao quadrado, 1. 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar 1 menos 3, menos 2. Mais 2, 0. Opa, então 1 é raiz da função. Por quê? Porque 0 é a resposta. Né? X igual a 2. 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, 6. 2 ao quadrado, 3 vezes 2. 4 menos 6, menos 2. Mais 2, 0. Então, repare, 1 e 2 são as raízes da função. Porque toda função do segundo grau, assim como toda equação do segundo grau, tem duas raízes, tá bom? Então, eu tenho aqui o x' que é 1, porque o 1 zera a função. E o x, duas linhas, que é 2, porque o 2 também zera a função. Então, tem duas raízes. Raiz é aquela que na equação do segundo grau a gente falou, né? Tem que calcular delta igual a B2 menos 4AC. Não dá para esquecer. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. É a fórmula do Bhaskara. Não é isso? Aí você acha as raízes. Ou então, se você der sorte, substituir assim, ó, e zerar, já achou sem ter que usar a fórmula. X igual a 3 agora. Você coloca 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. Não é isso? Então, vai ficar o quê? Ó? 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9 também. 9 menos 9, 0. Mais 2, 2. Ih, aqui está errado. Aqui é 2. Ainda bem que eu vi em tempo, hein? Beleza? É isso. Raízes da função quadrática. É aquilo que eu falei. Para achar as duas raízes da função quadrática, tem que usar discriminante, que é o delta,
B2 menos 4AC. Dá para esquecer. E a fórmula do Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, você tem duas matérias no programa de soldado da Polícia Militar que você precisa decorar essas fórmulas. Uma é a equação do segundo grau, outra é a função do segundo grau, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nessa equação, o A não aparece, é 1, né? Aqui é 1, A é igual a 1. O B é menos 3 e o C é 2. Então, vamos lá. Qual que é a fórmula do delta? B2 menos 4AC. Não dá para esquecer. B2, aqui é A é 1, B é menos 3, C é 2. Como é B2, é menos 3 ao quadrado, né? Que o B é menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Da fórmula vem menos 4AC, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 2. 4 vezes 2, 8. E 9 menos 8 dá 1. Pronto, já achei o delta. Qualquer dúvida, dá uma pausa no vídeo e faz sozinho para ver se dá certo, tá? Porque eu estou falando mais rapidinho, porque essa matéria já dada. Equação do segundo grau. Agora a fórmula do Bhaskara. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos B, o B é menos 3, então vai ficar menos da fórmula e o menos do 3. E menos com menos vai virar mais. Mais ou menos a raiz de delta. O delta nós acabamos de calcular, ele é 1. Vezes 2A, que é 2 vezes 1. O A é 1. Então vai ficar 3 mais 1, 4. Dividido por 2, 2. 3 menos 1, 2. Dividido por 2, 1. Então você usa o mais para achar o x' e o menos para achar o x duas linhas. Ou vice-versa. A ordem não é importante. Então, quais são as raízes? 2 e 1 ou 1 e 2. Tanto faz. A ordem dos fatores aí não altera o produto. Beleza? Gráfico. Agora chegou na hora de falar do gráfico. Vou só te dar as dicas. Primeiro, eu já falei. Se aqui, ó, quando o A é positivo, que o A não aparece, o A é igual a 1. É 1 positivo. Quando o A é o positivo, a concavidade, a boca da parábola é para cima. Tá vendo? Para cima. Da primeira coisa, boca para cima. Tá bom? Segunda coisa, você vai olhar também o termo independente, que é o mais 2, o que termina aqui, igual na função do primeiro grau, o que termina é onde corta no eixo do y. É o termo independente. Lá é o B, aqui é o C. Tá bom? Esse aqui vai ser sempre esse, que corta no eixo do y. Ok? Não erra, sempre dá certo. E as raízes? Se você calcular delta é igual a B2 menos 4AC e o Bhaskara, x é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Facinho de decorar. Então, quer dizer, se decorou aí delta, Bhaskara, achou as raízes. E as raízes x' duas linhas vão ser 1 e 2, tá aqui, ó. Corta no eixo do x, 1 e 2. Uma coisa curiosa, na hora que nós calculamos o delta aqui, o delta é igual a 1, né? O 1 quer dizer que o delta é positivo. Toda vez que o delta é positivo, vai ter duas raízes reais e diferentes. Aqui no caso foi 1 e 2, podia ser menos 3 e 4, podia ser menos 1 e 7. Duas raízes diferentes, sempre tá. Tudo bem? Então, se o delta é maior que 1, maior que 0, perdão, positivo, se o delta é maior que 0, vai ter sempre duas raízes diferentes aqui. Tá ok? Essa é uma questão. Como é que eu sei o gráfico, então? Primeira coisa, olha o sinal do A. Se o A é positivo, boca para cima. Tá aqui, boca para cima. Onde que corta no eixo do Y? No mais 2. Onde corta no X? Nas raízes. X', X duas linhas. Aí dá mais trabalho para calcular, né? Aqui, ó, que eu acabei de falar. Quando o delta é positivo, maior que 0, eu tenho duas raízes diferentes, ó. Uma, duas. Seja com a boca para cima, uma, duas. Seja com a boca para baixo.
Agora, vamos supor que você fez o cálculo delta, B2 menos 4AC, e deu zero. Pode acontecer? Pode o delta ser zero. Se o delta for zero, vai ter uma raiz só aqui, porque elas vão ser iguais as duas. Né? Então, vai dar x' igual a 2, x2' também é igual a 2, vai ficar a mesma. Então, quando o delta é igual a zero, vai marcar uma raiz só aqui, porque elas são iguais, tá? E se o delta é negativo, nós vamos ter um problema, que na hora de calcular a fórmula do Bhaskara, é raiz de um número negativo. E a raiz de um número negativo não tem. Por isso, ó, não corta aqui no eixo do x, tá vendo? Não corta no eixo do x, não existe raiz real. Então, não corta no eixo do x. Macete. Quando delta é maior que zero, positivo ele é mais forte, maior que zero, ele atravessa o eixo do x em 2 pontos, seja com a boca para cima ou para baixo. Quando o delta é igual a zero, é só igual, ele bate e volta, ele não atravessa. Como ele bate e volta, é um ponto só. Se o delta é menor que zero, mais fraquinho, ele nem encosta no eixo do x, ó, fica voando para cima e para baixo. Tá bom? Isso é mais para questão teórica. Coordenadas do vértice. Isso aqui é a coisa mais importante da função de segundo grau, que costuma pedir muito, tá? Coordenadas do vértice. O que é isso, coordenadas do vértice? Eu te explico. O vértice, se você lembra bem, a parábola, ela indica, né, a função de A maior que zero, né? O vértice é esse ponto aqui, ó, que está descendo, de repente começa a subir. Tá? Então, é o ponto mais baixo quando tem concavidade para cima. Ou então, é o ponto mais alto quando tem concavidade para baixo. E as coordenadas do vértice é aqui, ó. É o x do vértice e o y do vértice. Então, nós temos, né, o x do vértice, que são as coordenadas, e o y do vértice. Tá ok? Então, o vértice é um ponto crítico. Ou é o ponto mais baixo, quando A é maior que zero, ou é o ponto mais alto, quando A é menor que zero. Beleza? Então, deixa eu apagar a confusão aqui. Vamos continuar. Tem fórmula? Tem. Qual que é a fórmula? X do vértice é menos B sobre 2A. O mesmo A, B, C lá da fórmula, tá? E o y do vértice é menos delta sobre 4A. Fórmula é fórmula, a gente decora, né? Como é que é a fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2A. E do y do vértice? Menos delta sobre 4A. A gente decora, isso aí falando, uma hora sai. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, judeu. Eu tenho aqui a função quadrática x2 menos 6x mais 5. Eu quero saber o x e o y do vértice. Então, a primeira coisa é calcular o delta. Como é que é o delta mesmo? B2 menos 4AC. Não dá para esquecer. Ai, minha 8ª série, meu 9º ano. Muito bem. B2 menos 4AC. O B é menos 6. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Porque quando não aparece nada, é porque o A é 1. E C é 5. Tá vendo? Então, eu tenho o A, o B e o C. Então, faz a conta. Menos 6 ao quadrado, 36. Lembra que todo número elevado ao quadrado é positivo. 4 vezes 1 vezes 5, 20. 36 menos 20, 16. Pronto, já achei o delta. Delta é 16. E agora eu vou usar Bhaskara? Não, porque aqui eu quero achar as coordenadas do vértice. O x do vértice, como é que é a fórmula? Menos b sobre 2a. Menos b é menos 6. Menos da fórmula e o menos do 6. E menos 6, você sabe que menos com menos aí vai dar mais. E 2 vezes 1, 2. 6 por 2, 3. Pronto. Eu sei que o x do vértice é 3. Ok? E o y do vértice? E o y do vértice? Vamos lá. É menos delta sobre 4a. O delta eu já calculei, 16. Então, vai ficar menos 16 sobre 4 vezes 1. Menos 16 dividido por 4 dá menos 4.
Ah, meu Deus, estou entendendo nada. O que é esse trem? Esse trem é o seguinte. Primeiro, se você pegar o gráfico, presta atenção aqui no gráfico, faz favor. O A é positivo, ela tem a boca para cima, né? O termo independente é 5, então tem que cortar aqui, ó. Então já vou desenhar, ó. Viu só? Desenhei. Boca para cima, cortando aqui no 5. Esse termo aqui é o que corta aqui no Y, gente. Sempre é, viu? As raízes eu não sei quantos que são, não, mas eu sei as coordenadas do vértice. Quais são as coordenadas do vértice? X é 3. Tá vendo aqui? Então, o vértice, que é esse ponto aqui que eu vou chamar de V, tem coordenadas x igual a 3. Sobe aqui dá 3. E o y vem aqui dá menos 4. Tcharam! São as coordenadas do vértice. 3 no x e menos 4 no y. Tá aí. Essas são as coordenadas do vértice. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá desenhadinho aquilo que eu acabei de fazer. As raízes são 1 e 5, mas se eu não souber disso, não tem problema, né? Porque eu preciso só as coordenadas. O x do vértice é 3 e o y do vértice é menos 4. Isso aqui é a mesma função, tá? Do exercício anterior. É a mesma. Você calcular o x do vértice dá 3, o y do vértice dá menos 4. É a mesma, só aqui para mostrar o gráfico para você. Por que que fica assim? Vamos agora pegar um exemplo de como pode cair na prova. Foi realizada uma pesquisa em todas as delegacias de polícia de Belo Horizonte. Verificou-se que o número de inquéritos semanais e de X preparado para X escrivães é dado de forma geral pela função de segundo grau. I de X é X2 mais 8X menos 10. Tá. Numa delegacia que anteriormente tinha um efetivo de 6 escrivães, mais 2 escrivães tomaram posse. O percentual do aumento de inquéritos semanais será de aproximadamente nu. E agora? Presta atenção. A função é essa aqui, ó. I de x é x2 mais 8x menos 10. Ele disse que anteriormente tinha 6 escrivães. Vamos calcular, então, quantos inquéritos? I de 6, porque x é o número de escrivães, tá? X é 6 ao quadrado, 8 vezes x é 8 vezes 6, menos 10. 6 ao quadrado, 36. 8 vezes 6, 48. Então, vai ficar 36 mais 48, 84. Menos 10, 74. Tá pronto. Agora, eu vou ver depois. Depois, teve um concurso e eles deram posse a mais 2 escrivães. Então, ao invés de 6, eram 6, né? Deram posse a mais 2 escrivães, passaram a ser 8 escrivães. Então, o elemento de entrada agora é 8. Vem comigo. I de 8. Função é substituição, tá vendo, gente? I de 8. Coloca no lugar do x o 8. Vai ficar o quê? X ao quadrado é 8 ao quadrado. 8 vezes x é 8 vezes 8. Menos 10. Menos 10. 8 ao quadrado, 64. 8 vezes 8, 64. 64 mais 64 é 128. Menos 10, 118. Ele quer saber o aumento. Quanto foi o aumento? Uai, era 74, passou para 118. 118 menos 74 deu 44. Então, teve um aumento de 44 em cima do valor original. 44 em cima de 74, que é o valor original. Sempre você faz assim para achar a porcentagem, tá? Então, como é que é para achar a porcentagem? É o 44 sobre quanto que aumentou? Uai, aumentou 44 em 74, tá? Então, 44 sobre 74 dá 0,5946. Aqui você repare que a resposta é aproximadamente. Então, nós vamos arredondar para 0,60. Aí eu quero passar para a porcentagem, é só multiplicar por
100. Tudo que eu multiplico por 100 vira porcentagem. 0,60 vezes 100 dá 60%. Essa é a ideia. Portanto, letra D de dado. Que coisa, gente? Dá pausa, volta, faça sozinho para ver se dá certo, tá bom? Vamos lá. Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, a partir do futebol, teve sua trajetória descrita pela equação. Aqui a trajetória da bola, ó, é essa aqui. H de t é menos 2t2 mais 8t. Onde t é o tempo medido em segundos e h de t é a altura em metros da bola no instante t. Determine, após o chute, a altura máxima que a bola atingiu. Então, basicamente, ó, você tem que a bola chutou, ó, eu quero saber a altura máxima que a bola alcançou. É isso aqui que eu quero saber, ó, o y do vértice. Basicamente é isso, eu quero o máximo, né? Então, eu quero o y do vértice. Quando pedir máximo ou mínimo, pode saber, é y do vértice. Ok? Então, tá. Nós temos aqui, ó, a nossa função, que é essa aqui. A altura máxima, está escrita aqui para vocês, é o y do vértice. Então, vamos calcular o delta. Delta é B2, 8t é 8. 8 ao quadrado, menos 4ac. O a é menos 2. 4 vezes menos 2, vezes 0. E atenção, qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, essa parte aqui vai sumir, beleza? E 8 ao quadrado, 64. Então, delta é 64. Então, vamos lá. Como é que é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Então, menos delta, menos 64, sobre 4 vezes menos 2, que o a é menos 2. Então, vai ficar menos 64 dividido por menos 8, que vai dar menos com menos, mais 64 por 8 dá 8. A letra C, 8 metros. Tá pronto. Só calcular o y do vértice. É muito comum de cair sem prova, hein? Fica ligado. O y do vértice, calcula o delta, depois acaba de usar a fórmula. Beleza? Respirou? Vamos lá. Qualquer coisa, se você está cansadinho, dá uma pausa para a gente continuar, hein? Mas vamos lá. Agora a função exponencial. Só faltam mais duas. Aguenta firme aí. Chamamos de funções exponenciais aquelas quais têm uma variável aparecendo no expoente. Como assim? O x está no expoente. Repare, a elevado a x. Se fosse ax, primeiro grau, ax2, segundo grau, mas a elevado a x é exponencial. O x está no expoente. Tá bom? Então, é isso. Aqui, para falar da função exponencial, temos que guardar umas informações. Primeira, o gráfico nunca vai interceptar o eixo do x. Nunca vai interceptar o eixo x. A função ela não tem raízes, porque não intercepta o eixo do x. Não tem valores de x para a função zerar. O gráfico corta o eixo vertical do y no ponto 0, 1. Ou seja, x igual a 0 e y igual a 1. E os valores de x são sempre positivos. Como assim? Vamos pegar aqui um na prática. Olha essa função aqui, f de x igual a 2 elevado a x. O a é 2. Está elevado a x, tá vendo? Então, primeira coisa que você vai guardar. Se o a é positivo, tem isso aqui também? Tem. Na função do primeiro grau, se o a é positivo, crescente. Se o a é negativo, decrescente. Na função do segundo grau, a positivo, boca para cima. A negativo, boca para baixo. Tem que decorar isso? Tem. Agora, no caso da função exponencial, se o a é maior que 1, não é positivo não, ele é sempre positivo. Se o a é maior que 1, função é crescente. Se for picadinho menor que 1, ela é decrescente. Tá? Então, vamos atribuir alguns valores aqui, só para a gente ver como é que a função comporta, para eu te mostrar na prática como é que faz. Que é bem mais simples, tá?
Olha só, vamos supor que o elemento de entrada é menos 3. Então, vai ser 2 elevado a menos 3. Quanto que é 2 elevado a menos 3? 2 elevado a menos 3. Expoente negativo manda inverter a base. É 1 sobre 2 elevado a 3. Que é 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, se o x é menos 3, a sair do isso é 1/8. Se o x é menos 2, vai dar 1/4. Se o x é menos 1, vai dar 1/2. Se o x é 0, vai dar 1. Se o x é 1, vai dar 2. Por quê? Porque 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. Aí fica mais fácil. 2 elevado a 3, 8. Tá vendo? Então, são os elementos de entrada e de saída. Ao gráfico. Nu. O que é isso? Gente, não é reta, não é parábola. Isso aqui é uma hipérbole, tá? Na matemática a gente chama de hipérbole. Repare aqui, ó, que ela não encosta no eixo do x. É proibido encostar no eixo do x. Ela corta o eixo do y no 1. Tá vendo? Foi o que eu falei lá na teoria. Não encosta no x e corta no eixo do y no 1. E é crescente porque o a é maior que 1. Isso aqui, a função é 2 elevado a x. O a é o 2. Tá ok? O a é 2. Se o a é 2, que é maior que 1, então ela é crescente. Olha aqui, se não é crescente, está subindo. Tá ok? Se ela está subindo, ela só pode ser crescente. Certinho? É isso. Não tem volta que dá. Você tem que olhar só essas coisinhas. Primeiro, aqui no eixo do y corta no 1. Esse é 99,9% das vezes. Ok? Se aqui é maior que 1, que é na base, então ela é crescente, sobe. E nesse formato que sempre sobe. Repare que isso aqui é uma hipérbole. A hipérbole tem uma assíntota. A assíntota é o eixo do x. É aquela que ela nunca encosta. Vai sempre chegar perto sem nunca encostar no x. E no y ela corta no 1. Outro exemplo. 0,25 elevado a x. Se você substituir o x por menos 2, vai dar 16. O x por menos 1 dá 4, x por 0 dá 1, x por 1 dá 0,25, x por 2 dá 0,06. Ok? Só você elevar aí que dá. Agora, presta atenção. O gráfico ele vai ser decrescente, porque o a é menor que 1. Ó. Toda vez que a base for picadinha, menor que 1 é decrescente. Então, você está vendo que o gráfico ele sempre vai ser decrescente, nunca encosta no eixo do x, tá? Aqui está parecendo que encostou, mas não encostou não. Se eu pegar um microscópio, não encostou, tá ok? Aqui, ó, no eixo do y, vai cortar no 1 e não encosta no eixo do x. E é decrescente porque a base é um número menor que 1, ó, entre 0 e 1, menor que 1. Essa base nunca vai ser negativa, nunca vai ser 0. E nunca vai ser 1. Senão atrapalha. Porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Aí daria uma função constante. Então essa base nunca vai ser 0, nunca vai ser 1 e nunca vai ser negativa. Agora, se for 1 maior que 1, é crescente. Se for crescente, você lembra que nós fizemos agora mesmo uma crescente, ó. Se for maior que 1, é crescente. E se for menor que 1, picadinho, 0,25, 0,2, 0,6, aí é decrescente. Simples assim, ok? O gráfico a seguir é a representação de uma função exponencial. A lei de formação dessa função é... Primeira coisa, acompanha aqui comigo. Da esquerda para a direita, o gráfico está descendo, é decrescente. Eu sei que a base é picadinha. Base picadinha só pode ser esse ou esse. Se aqui a base é maior que 1, seria crescente, está fora. Esse aqui também, a base é maior que 1, é crescente, está fora. Só por ser decrescente eu já eliminei, né? Agora, presta atenção, por favor. Se eu substituir o x por 1, quanto que tem que dar o y? Mais ou menos o quê? Meio, né? Você viu aqui? Entre 0 e 1. Tá? É meio, tem que dar meio. Então, se eu substituir por 1, tem que dar meio. Presta atenção. Se eu fizer 0,2 elevado a 1, dá 0,2. Então, não deu.
0,5 elevado a 1 dá 0,5. É isso. Só substituir. O quê? Entendi, não. Entendeu? Não. Então, presta atenção que eu vou te mostrar outra vez, que não me custa. Repare que aqui na altura do x igual a 1, o y está vindo aqui, ó. Aqui é 0, aqui é 1. Quem está bem no meio entre 0 e 1? 0,5. Então, qual que é a imagem do 1? Subiu. Bateu aqui, deu 0,5. Então, se eu substituir o x por 1, a resposta tem que ser 0,5. E isso acontece na letra D. 0,5 elevado a 1, que o x é 1, dá 0,5. E é isso que deu certo. Por isso é letra D. Viu que coisa besta? Dá para fazer numa boa. Mais um. Um botânico, ele encantado com o pau-brasil, dedicou-se durante anos de estudos a conseguir criar uma função exponencial que medisse o crescimento dessa árvore no decorrer do tempo. Sua conclusão foi que, ao plantar-se essa árvore, seu crescimento no decorrer dos anos é dado por crescimento C é dado por 0,5 vezes 2 elevado a t menos 1. O t, que é a variável, está no expoente. Então, isso aqui é uma função exponencial. Analisando essa função, quanto tempo essa árvore leva para atingir a altura de 16 metros? Ok, como é que faz? Presta atenção, por favor. Eu tenho a função que é essa aqui, ó. Deixa eu só... Tá vendo? Essa é a função. Ele falou que a altura é 16, então o crescimento é 16, tá vendo? No lugar do C é 16. Porque o T é tempo, que é o que ele quer saber. Quanto tempo? Ele quer o tempo, T. Então vai ficar 16. Gente, faz a conta aqui. O 0,5 do lado de cá está multiplicando. Então ele vai passar por lá de lá dividindo. Aí você vai fazer 16 dividido por 0,5. Não dá para dividir isso aqui porque tem vírgula. Então você coloca vírgula 0 aqui para ficar igual. Agora joga a vírgula fora. 16 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15, sobra 1. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. 32. Por isso que aqui está 32, ó. Eu passei o 0,5 dividindo aqui, ó, 16, aí deu quanto? 32. Ok? O resto eu só copio, 2 elevado a t menos 1. O 32 eu vou fatorar. Sim, quando tem função exponencial, você tem esse negócio de fatorar. 32 por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, aqui deu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado a 5. Então, no lugar do 32, eu vou colocar 2 elevado a 5. Por quê? Porque eu fatorei. Para quê? Porque a ideia é igualar as bases. Você viu que a base aqui é 2, a base aqui também é 2? A ideia é essa, igualar as bases. Igualou as bases? Corta, corta, iguala os expoentes. 5 é igual a t menos 1. 5 é igual a t menos 1. Viu? Corta as bases e iguala os expoentes. O menos 1, né, ele vai passar para lá somando. Vai ficar 5 mais 1. Quanto que é 5 mais 1? 6 anos. Letra B. Tcharam! Deu trabalho? Deu, claro que deu. Mas dá para fazer, gente. Dá para fazer. Você vai substituindo o que você tem, vai procurando o que você não tem. Quem está multiplicando, passa dividindo. Quem está dividindo, passa multiplicando. Quem está somando, passa subtraindo. Resolve de um jeito ou de outro. E se tiver que igualar as bases, fatora. Fatora que dá. Ok? E, finalmente, a função logarítmica. Prometo que é a última.
Essa aula talvez seja melhor na hora de você estudar, dividir em duas partes, né? Porque senão fica muito longa. Mas vamos lá. Chamamos de funções logarítmicas aquelas nas quais temos a variável aparecendo logaritmando. Aqui, ó. Logaritmo de x na base A. Isso aqui é a base, tá? Então, isso aí. A base, gente, tem que tomar muito cuidado, porque a base, ela não pode ser 0 nem 1. Então, a base, ela pode ser um número picado, aí seria uma função decrescente, ou maior que 1, aí seria uma função crescente. Ou seja, você vai repetir a mesma teoria da função exponencial. Se a base for maior que 1, crescente. Se a base for menor que 1, 0,5, 0,2, 0,33, decrescente. Simples assim. Olha aqui. Logaritmo de x na base 2. Aqui, ó, a base é 2. A base é 2, então ela é crescente. Só que agora ela é crescente diferente. Você lembra que no caso da função exponencial é crescente assim, ó, na parte de cima. Aqui vai ser crescente na parte da direita. Então ela corta no x igual a 1, você reparou? Tem que tomar cuidado, hein? Ela corta no x igual a 1 aqui, ó. E não vai cortar no y. Então, no caso da função exponencial, corta o y no 1 e não corta no x. No caso da função logarítmica, corta o x no 1, não corta o y. Inverte. Inverte. E ela é crescente por quê? Porque a base é maior que 1. 2, 3, 1,4, 7, 8. Toda vez que a base aqui, que está juntinha aqui do log, for maior que 1, ela é crescente. Beleza? E ela corta aqui, ó, no 1, por quê? Porque se você substituir, se você quiser zerar isso aqui, né? Você colocar igual a 0, o 2 elevado a 0 vai ser 1. Então, moral da história, é assim que funciona. Se a base é maior que 1, crescente. Só que crescente é à direita. Se a base é menor que 1, olha que bacana. A base menor que 1, olha aqui, a base menor que 1. 0,5, então ela vai ser decrescente. Repare que se fosse exponencial, seria decrescente assim, né? Em cima. Como é logaritmo, vai ser decrescente à direita. Tá vendo? E corta aqui no 1, ó. No x corta no 1, no y não corta. Basicamente é isso. Então você vai ficar de olho na base. Base maior que 1, crescente, né? Base maior que 1, crescente. Base menor que 1, é decrescente. Eu estou fazendo aqui para o exponencial, tá, gente? Isso aqui é exponencial. E no caso da logarítmica, base maior que 1, crescente. E base menor que 1, decrescente. Tá? Aí, no caso aqui, logaritmo. Só fazer um comparativo, né? Exponencial, crescente em cima, decrescente em cima. Logaritmo, crescente à direita, decrescente à direita. E funciona sempre, tá? Aqui, ó, corta no y no 1. Aqui corta no x no 1. Já que no y não corta. Beleza? Bom, eu espero que tenha dado uma visão geral para vocês das funções. É isso que você tem que estar preparado: função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica. A minha recomendação é você assistir essa aula pelo menos 2 vezes para guardar todos esses detalhes, tá bom? Bom, um abraço para vocês fiquem com Deus e até a próxima, Deus quiser.